É totalmente diferente do que vocês já estão acostumados. Amém? Johnny me deu a incumbência hoje de estar ministrando a vida de cada um de vocês. E falando um pouco sobre o simpósio de missão de ontem, eu escutei, uns 2 meses que a Alcione veio aqui. Uns 2 meses, né? Há 2 meses atrás, eu almoçando com o Maurício, o seu esposo, ele na minha frente, e eu do outro lado, ele conversando sobre a questão da África, aí ele falando sobre a comida, ele falando assim, eu vou comer isso. Eu falei, e aí, Maurício? Para mim, isso daqui é o suficiente. A palavra suficiente cravou no meu coração e eu falei assim, eu tenho que entender essa palavra, o suficiente. E eu falei para Deus, Senhor, eu quero ir para esse simpósio de missões porque eu preciso entender a palavra, o suficiente. Porque o povo da África, o Maurício, ele falou essa palavra e essa palavra me marcou. O suficiente. E eles me mostraram o que é o suficiente. E o suficiente para eles é nada mais e nada menos daquilo que você acabou de cantar. Nada mais satisfaz a minha alma. Só Jesus. Eles não precisam ter comida. Eles só apenas precisam ter Jesus. E se eles têm Jesus, ele tem o pão da vida. Se eles têm Jesus, ele tem uma água que purifica. Ontem se não foi eu, Sara, você também, acho que apanhou também, né? Do menino do Magrebe lá com o Ricardo. Ele contando o seu testemunho, porque é o islamismo puro. E ele chegou e falou assim, no meio de todos os brasileiros ali, vocês têm que aproveitar a liberdade que vocês têm, porque lá a gente não tem a mesma. Enquanto nós estamos tendo liberdade de uma porta de uma igreja estar aberta, lá não. Lá, ou é o Islã, ou é a morte. Não tem Deus. Então, o suficiente é nada mais e nada menos do que Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Abra sua Bíblia em Zacarias, capítulo de número 4. Versículo de número 6. Essa é a revista corrigida. Já está anotado aí aqui, ó. Obrigado. Falaremos sobre essa semana, sobre devotos agem pelo Espírito. E vamos falar do que Zacarias, capítulo 4, versículo de número 6, nos ensina. Amém? E respondeu e me falou dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel dizendo, não por força, nem por violência, mas pelo, e quem está dizendo? Amém? Senhor, a tua palavra vai ser ministrada neste momento, à tua igreja e ao teu povo. Que os nossos ouvidos estejam abertos para ouvir a tua voz a dizer sobre esta palavra que vai ser ministrada. E que
venhamos guardar ela em nossos corações. Como se diz o salmista, para não pecarmos contra ti. Me use como seu instrumento, no nome de Jesus. Amém. E o que está acontecendo no tempo de Zacarias? Zacarias é um profeta no mesmo tempo de Ageu, do profeta Ageu. Após o povo voltar do cativeiro da Babilônia, o povo se afastou de Deus e Deus levou o povo a ser cativo da Babilônia. E com isso, Deus tem a misericórdia e tira o povo do cativeiro e volta de novo para a sua terra natal, Jerusalém. Então, se levanta o profeta Ageu e Zacarias no mesmo tempo ali. E a situação do povo era: ele estava começando a reconstruir o templo. Reconstruir Jerusalém e o templo que havia sido destruído pelo rei Nabucodonosor, a Babilônia. E com isso gera desânimo e uma coisa chamada oposição. Os inimigos começaram a impedir a reconstrução do templo. Se vamos lá em Esdras, capítulo 4, versículo 4 e 5, que diz: então a gente daquela região fez tudo para desanimar os israelitas e para pôr medo neles, a fim de parar a construção. Além disso, deram dinheiro a certo funcionário do governo para que este atrapalhasse os planos dos israelitas. E os inimigos fizeram isso durante todo o tempo em que Ciro foi rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. Veja que, porque as pessoas, a gente para um pouco para analisar, hoje é o terceiro domingo, e é o dia voltado à questão missionária, e eu queria trazer a você a pensar, não está nem aqui, tá? É o que o Espírito Santo de Deus me trouxe à memória para fazer vocês refletirem. Porque somente a Bíblia é perseguida? Porque somente a igreja é perseguida. Você não vê bares, adegas, qualquer outra coisa sendo perseguida. Mas você vê a igreja e a palavra de Deus sendo perseguida. Já pararam para analisar? Sabe por quê? Sabe por que você está aqui nessa noite? Porque foi essa mesma palavra que te tirou das garras do inferno. Você sabe por que você está aqui nessa noite? Porque a palavra te libertou. E conhecereis a verdade. Essa mesma palavra te libertou. E Satanás sabe que quanto mais próximo de Deus você estiver, mais próximo da vida eterna você estará. Mas quanto mais longe de Deus você estiver, mais perto do inferno e da porta do inferno você estará. A pergunta é: para qual caminho você quer definir a sua eternidade? Não a sua vida, porque todos nós iremos morrer. Mas e a nossa eternidade? E o povo, mediante a tudo isso, eles ficam desanimados, porque está tendo um investimento muito alto, valor financeiro. Estão investindo dinheiro para atrapalhar a reconstrução. Estão investindo um recurso para atrapalhar todas as coisas. Então, com tudo isso, o povo desanima e fica exatamente 16 anos a obra parada, mais a obra do templo. A obra do templo.
Mas a sua vida de reconstrução das casas dos seus bens continua tudo normal. Mas a reconstrução do templo, 16 anos ficam paradas. Porque sempre tem alguém para o quê? Desmotivar. Sempre tem alguém para desanimar. E eu gostaria que vocês todos prestassem bem atenção em todos os detalhes dessa palavra, que é a grande importância para o final de tudo. Então, com isso, Deus levanta 2 profetas, Ageu e Zacarias. Para o quê? Animar o povo. Todas as vezes que estamos desanimados, reparem, todas as vezes que estamos desanimados, Deus levanta pessoas para nos encorajar e não ficarmos prostrados. Eu estou mentindo? O povo estava desanimado, a construção do templo estava parada. E como se diz uma canção, muros caídos, portas queimadas. Essa era a cena que eu ouvi falar. Então a construção estava parada, mas Deus levanta pessoas para animar o povo. Ei, agora eu cheguei para animar vocês, então sacuda a poeira, porque agora a gente vai fazer a revolução acontecer. E Deus levanta 2 profetas, Zacarias e Ageu. Esdras 5:1 diz: o profeta Ageu e o profeta Zacarias, filho de Ido, começaram a dar aos israelitas que estavam em Judá e em Jerusalém mensagem que havia recebido do Deus de Israel. Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, enviaram as mensagens. Então começaram a o quê? Começaram o quê? O templo de Jerusalém. E os 2 profetas, veja que todas as pessoas que estão para te encorajar e te motivar, ele não fala assim, vai, não. Ele pega na sua mão, agora a gente vai. A gente vai. Você não vai ficar assim só, vai. Eu pego na sua mão e agora vai. Aqueles que sabem, eu sempre falei, eu vou pegar na sua mão e eu vou. Aqueles que já andaram comigo sabem que eu vou mesmo. Acordo de madrugada e vamos que vamos. Por causa do que é isso. A pessoa está fraca, ela está desmotivada. Ela precisa de ajuda, não de palavras, mas de atitude. Você tem que pegar e vai. Mas a outra pessoa tem que estar disposta também. Veja, não é só aqui. Começa de lá. Eu quero, então eu vou. Não é eu querer, eu quero o tempo todo. Mas você quer a ajuda de Deus? Você quer que Deus te impulsione? Deus levanta a pessoa, você quer a ajuda daquela pessoa que Deus enviou para te encorajar, te impulsionar? Com isso, Deus chama o povo para o arrependimento. Veja que antes de toda reconstrução, Deus trabalha na reconstrução. Antes da reconstrução, Deus trabalha na reconstrução. Porque é muito bonito uma obra bonita do lado de fora, não é verdade? Mas quando você olha dentro da obra, nossa, como que está feio. Deus não está se importando do lado externo. Ele quer cuidar de você na parte interna, dentro do seu coração primeiro. Então Ele chama você para o arrependimento. Senhor, eu me arrependo. É o que acontece agora. Em Zacarias capítulo 1, versículo de número 3 ao 6, que diz: portanto agora eu digo a vocês, voltem para mim. Quem diz? Deus. Voltem para mim.
Eu, o Senhor Todo-Poderoso, voltarei a vocês. Se vocês voltarem a mim, eu me voltarei a vocês. Mas eu preciso que vocês tenham primeiro uma atitude. Eu preciso que vocês saiam da onde você está. Eu preciso que vocês reconheçam o erro de vocês. Eu preciso que vocês entendam o erro de vocês, para que vocês se voltem a mim. Para que eu me voltem a vós. Não seja como seus antepassados, que não deram atenção aos profetas antigos, quando os anunciaram esta minha mensagem. O Senhor Todo-Poderoso ordena que vocês deixem de ser maus, e que abandonem as suas maldades. Mas eles não me obedeceram. E agora, onde estão os seus antepassados? E será que aqueles profetas ainda estão vivos? Por meio dos meus servos, os profetas, eu mandei mensagem e avisos aos antepassados de vocês, mas eles não deram atenção e por isso foram castigados. Então eles se arrependeram e disseram: o Senhor Todo-Poderoso fez o que tinha decidido fazer e nos castigou por causa dos nossos pecados. Ele fez o que merecíamos. Eles entenderam. Deus fez o que era justo, porque nós merecíamos. Eles reconhecem. A questão é: arrependimento é diferente de ser remorso. O remorso você chora e volta a praticar. Mas o arrependimento você chora e você muda. Você tem uma mudança de mente. Vira a chave. E tem uma nova vida, um novo estilo de vida. Então, no livro de Zacarias, iremos aprender sobre isso. Sobre a esperança renovada. Deus chamando o povo para voltar para Ele. A reconstrução, o que foi destruído. A reconstruir o que foi destruído. E a esperar o Rei que traria a salvação, Jesus. Se você ler o livro de Zacarias, vai ter muitos traços, muitos anúncios do Messias prometido. Vimos Zorobabel. Quem é Zorobabel? Zorobabel é o líder civil do povo. Mas Zorobabel enfrenta uma grande dificuldade para o que ele queria. Jerusalém está em ruínas. Não existe recurso. O recurso que tem é muito pouco. A oposição de povos vizinhos, desânimo do povo e uma obra impossível de ser concluída. Ele estava tentando fazer algo grande, restaurar o culto e a presença de Deus, mas com as suas próprias forças. Ele queria fazer todas as coisas, mas sim com o quê? Com a sua própria força, com o seu próprio mente e intelecto. Então, Deus dá uma visão para Zacarias. E qual é a visão que Deus dá para Zacarias? Zacarias capítulo 4, versículo de número 1 ao 5. O anjo que veio falando comigo voltou e me acordou, como se acorda alguém que está dormindo. Ele me perguntou: o que é que você está vendo? Respondi: estou vendo um candelabro de ouro, e em cima dele um vaso para o azeite, as 7 lamparinas no candelabro, e as 7 tubos por onde o azeite chega até as lamparinas. Perto do candelabro estou vendo 2 oliveiras, uma de cada lado. Aí perguntei ao anjo:
Meu senhor, o que quer dizer isto? Você não sabe? Ele perguntou, não, senhor. Eu respondi. Então, Deus dá uma visão para Zacarias. Candelabro. Vocês sabem os candelabros? Não sabe o que é o candelabro? Candelabro é aquele lá. Sabe aquelas velhinhas que você coloca a velhinha? Agora você sabe, Priscila? Isso mesmo, aí ó, Marcela. A gente tem até aqui na igreja aqui. E eu vou deixar essa vela aqui, pode deixar aqui, meu amor. Pode deixar aqui, eu vou deixar aquela vela aqui. Deixar essa vela ali, ó. Só viveu o... E veja que aquele candelabro... Não, depois. Aquele candelabro está ali bonitinho. Mas em cima daquele candelabro tem uma vasilha para colocar azeite. E naquela vasilha tem 7 tubinhos que correm para cada uma daquelas velas. E tem duas o quê? 2 oliveiras. Oliveira faz o quê? Tem 2. Em cima, 7 tubos, mas tem 2. Para dizer o quê? Para dar um recado para Zorobabel. Aqui, ó. Pronto. Obrigado, Silvia. Apresento a vocês o candelabro. E aqui em cima está aquela vasilha do azeite. E saindo aqui tem 7 tubinhos para manter aceso. Porque tem 2 oliveiras, uma de cada lado. Para dar um recado bem simples para Zorobabel. Zorobabel queria fazer o quê? Restaurar o culto e a presença de Deus com o quê? Com as suas próprias forças, com os seus próprios recursos. Mas depois de Deus dar essa visão para Zacarias, Zacarias vai para dar o recado para quem? Zorobabel. E ele dá o seguinte recado, o quê? Vamos lá. Qual é o início de tudo? Versículo 6. E depois disso, o anjo mandou que eu entregasse a Zorobabel a seguinte mensagem de Deus, o Senhor. Não será de quem? Nem que o quê? Mas será? Deus já conhecia tudo o que ia acontecer. Mas primeiro eu preciso dar uma visão para o meu profeta, porque ele é a boca de Deus na terra. E eu preciso dar esse recado agora, o profeta, para aquele que está precisando dar o recado. Agora você vai entender. Agora eu acho que você já entendeu o que eu quis dizer, né? Peguei essas coisas lá do... Não é por força e nem por violência, mas é pelo Espírito. E depois de tudo isso, meus irmãos, depois de toda essa introdução, agora começa a pregação. A força é poder, recursos, capacidade humana. Representa tudo aquilo que podemos fazer com esforços e talentos. O exemplo disso é dinheiro, influência e inteligência. Violência, vigor físico. Energia, poder bruto. Representa a tentativa de vencer pela imposição e controle ou estratégia humana.
Espírito, vento, sopro, presença viva de Deus. Representa o poder invisível, suave, mas irresistível do Espírito. Agora começa. Você vai achar um pouco duro, mas foi dessa maneira que eu recebi. Até quando você vai continuar fazendo as coisas do seu jeito? Até quando? Qual é o resultado que você tem alcançado em fazer as coisas do seu jeito? Qual é o resultado de tudo isso? Você pode até falar para mim, eu estou tendo bons resultados fazendo as coisas do meu jeito. Mas eu te digo uma outra coisa, você poderia ir mais além se fizesse do jeito do Espírito. Você pode dar qualquer desculpa para mim. Eu fazendo as coisas do meu jeito, Dodô, está saindo do jeito que eu quero e da forma que eu quero e da maneira que eu quero. E eu te digo uma coisa do Espírito Santo de Deus. Você poderia ir muito mais além se você fizesse da maneira do Espírito Santo de Deus. Você poderia estar muito mais longe. Mas você está do jeito que está porque você ainda continua fazendo as coisas da sua maneira. Você poderia estar nas planícies, mas ainda quer continuar vivendo no morro. Até quando você vai querer fazer as coisas da sua maneira? Mas o que nos leva a não agir pelo Espírito? Sabe o que não nos leva a agir pelo Espírito? É uma palavrinha que eu estou, aos poucos, aprendendo juntamente com vocês. E aqui eu confesso o meu pecado também. Domínio próprio. O domínio próprio nos faz a não agir. A falta do domínio próprio faz com que a gente venha agir da nossa maneira. Como? Você vê algo que precisa fazer, mas tem que esperar. Você precisa esperar. Mas a falta do seu domínio próprio faz com que você age precipitadamente. A falta do seu domínio próprio faz com que você coloque a carroça na frente dos burros, na frente dos bois, na frente do cavalo, da maneira que você quiser. A falta do seu domínio próprio faz com que você não age pelo Espírito. A procrastinação, palavra bonita, né? Procrastinação. Tem que fazer e precisa fazer. Mas qual é a desculpa? Depois eu faço. Amanhã eu faço. Mas um amanhã nunca chega, né? Amanhã. A procrastinação faz com que você não haja pelo Espírito. Porque o Espírito Santo de Deus fala assim, você precisa fazer agora. Não, eu quero fazer amanhã. Aí chega um amanhã, você vai fazer agora. Não, amanhã. Porque é mais fácil procrastinar do que fazer as coisas que o Espírito manda. Hoje eu tive uma conversa com a minha esposa sobre essa palavrinha. E você sabia que eu ia colocar ela? Eu não tenho a questão da autossuficiência, porque eu sempre aprendi a depender de Deus. Mas eu falei com a minha esposa, porque a minha esposa luta com isso daí o tempo todo. A autossuficiência te faz não agir pelo Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Eu sou bom no que eu faço. Eu não preciso de nada e eu não preciso de ninguém.
Eu mesmo me viro, eu mesmo sei fazer, eu não preciso do Espírito Santo. Para que Espírito Santo? Eu sei fazer, eu vou fazer da minha maneira, eu vou fazer da minha forma. O Espírito Santo não dependa de mim, que depender do Senhor. Aí você vai lá, encontra uma mureta. Aí você sempre tem aquele jeitinho. É só pegar uma picareta, um ponteiro, usa outro recurso. A sua autossuficiência, muitas das vezes, faz com que você não age pelo Espírito Santo de Deus, mas agir com o quê? Com força e com violência. As preocupações da vida faz com que você venha agir de forma imediata, não esperando um agir de Deus, ou agir do Espírito Santo. Porque quando acontece alguma coisa com você, a primeira coisa que você vai fazer, você vai procurar todos os recursos dessa terra para resolver o seu problema. Mas o Espírito Santo de Deus fala assim, espera mais um pouquinho. A provisão está chegando. O corvo está batendo. Espera. Mas o seu agir imediato faz com que você não haja pelo Espírito. Haja mediante o quê? Força e violência. Outra coisa, meus irmãos, que isso me doeu bastante. E me fez orar. A falta de buscar a presença de Deus. Duas coisas que me arremetem a isso. Ou a pessoa não acredita mais no Espírito Santo, ou seu coração está distante dele demais. Não acreditar no Espírito Santo é não acreditar no Consolador. Não acreditar também na Trindade. Porque existe o quê? Pai. É não acreditar na Trindade. É usar a ciência para justificar tudo. Ou o coração está tão longe dele, ou ocupado demais com as coisas dessa vida, que se esquece das coisas de Deus. A falta de buscar a presença de Deus faz com que você age força e violência. Eu gostaria muito aqui de trazer uma palavra aqui que a igreja pulasse, e assim, não. Se você não entender que você depende exclusivamente do suficiente, que é Deus, sobre a sua vida, sobre o seu trabalho, sobre a sua família, sobre tudo e todos que está aí sobre você. Se você não entender que o Espírito Santo de Deus é aquele que te guia, que te consola, e aí? Até quando você vai continuar nessa vida que você está? Agir pelo Espírito é buscar Ele. É devotar a sua vida totalmente a Ele. É dizer, Deus, o Senhor é exclusivamente o Senhor da minha vida. E não existe mais outro, a não ser o Senhor. O Espírito Santo de Deus todos os dias bate na porta do seu coração. Ei, eu quero entrar, mas você sempre está o quê? Ocupado demais com as coisas dessa vida. Você está procrastinando demais. Você está com falta de domínio próprio. Você está mais preocupado com as coisas dessa vida do que com a eternidade.
E agir pelo Espírito Santo de Deus é buscar exclusivamente o querer dEle, a vontade dEle, porque entendemos que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Jeremias 29:13 nos ensina algo muito lindo, que diz: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarmes de todo o coração. Se o seu coração estiver aqui, a sua eternidade vai ser o inferno. Entenda isso. Se o seu coração estiver voltado com as coisas desta terra, a sua eternidade é o inferno. É simples. Mas se o seu coração estiver voltado para as coisas da eternidade, com Deus, para com Deus, viver para Deus, a sua eternidade será a vida eterna e morar com Deus. E agir pelo Espírito Santo de Deus é isso. É entender que eu preciso viver os planos de Deus, e eu preciso estar alinhados com os planos de Deus para a minha vida. Porque o amanhã pode ser tarde demais. Se o seu coração estiver alinhado com a vontade de Deus, em buscá-lo sempre, você não agirá com força e violência. E para concluirmos, antes de concluir, vida, aquele isqueiro está lá? Está aí? Tá. Esse daqui é o Espírito Santo. Apaga aqui a luz por mim, por favor. Pode apagar todas as luzes. É assim que ele está no nosso coração, queimando. E essa foi é algo que Deus ministrou no meu coração, e imediatamente quando Deus falou no meu coração isso, eu fui rapidamente para a cozinha para tentar fazer. E deu certo. Esse daqui é o Espírito Santo de Deus. Lembra daquela música? Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu amor. Esse daqui é o Espírito Santo de Deus no seu coração. Essa é a presença de Deus na sua vida. Mas quando você está preocupado demais com as coisas dessa vida, com as coisas nessa terra, você faz isso daqui, ó. O que aconteceu? Você começa a se sentir, faltou. E com isso, você começa a ficar preocupado, porque você não tem força, você está desanimado. Porque você está com as coisas aqui, ó. Você não tem força para nada. Para nada. Aí as pessoas falam: ei, volte de novo. Volta de novo, comece a buscar Ele novamente. E você começa a fazer o quê? Vamos buscar, vamos buscar. Aí daqui a pouco volta de novo.
Passa um tempo depois, está tudo bem na sua vida, né? Aí. Está tudo bem na sua vida. Está tudo bem, pastor. Está tudo bem comigo. Os meus recursos estão melhores. Eu agi mediante a minha vontade, está melhor. Mas você poderia muito mais além. Mas não está indo mais além? Porque você fez de novo. Quando Zacarias tem a visão do candelabro, ele acendeu aqui. Mas sempre quem está mantendo aceso é o óleo que vem de cima. É o azeite que vem de cima. É tudo que vem de cima, não está vindo daqui, ó, vem daqui, ó. E vai acendendo. Veja que não tem ninguém obstruindo para que não caia azeite. O azeite vai o quê? Tem 7 tubinhos para cair certinho aqui para aqui. A chama continue acesa. E para que a chama continue acesa, eu tenho que continuar buscando, 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 buscando a presença de Deus, para que a chama continue acesa sobre a sua vida, para que você venha acender a chama de outros que estão apagadas. E aí, meu querido, vamos mudar? Vamos mudar? Vamos mudar? Está na hora de mudar. Você tem que ser uma chama para chamar outra chama. E a chama não ser pequena, mas sim ser uma labareda. E para concluirmos, pode chamar o Johnny já lá. Aqueles que agem pelo Espírito, segundo a vontade do Espírito, na direção do Espírito, não ficará a montanha ou monte de pé, eles viverão em planície. Aí volta, Raquel, coloca o versículo 7, Zacarias 4:7. Isso é profético na sua vida. Aqueles que agem pelo Espírito Santo de Deus, aqueles que caminham, não há montanha que fique de pé, não há monte que fique de pé, porque acontece isso daqui. Quem és tu, ó monte grande, que diante de Zorobabel serás como campina, planície, porque ele trará a primeira pedra com aclamações, graça, graça a ela. Existirá aqueles que andam pelo Espírito, não existirá montanha, não existirá monte, ele anda para lá, e planície, e retidão. Depende de você. Depende de você. Se você quiser continuar agindo com força e com violência, você andará em montanhas e monte. Mas se você quer andar segundo o Espírito Santo de Deus, você vai andar em planície, campina, você andará. Amém? Nenhum obstáculo ficará de pé diante daqueles que agem pelo Espírito. Oh, glória.
E se você está aqui, e se essa palavra mexeu com você, não as minhas palavras, a palavra do eu grande eu sou, mexeu e falou assim: eu preciso mudar isso. Eu necessito desta mudança na minha vida. Agora é com você. Eu estou aqui para orar pela sua vida. Vem aqui à frente. Eu estarei orando juntamente com você. Você que se sente fraco, agindo com força e com violência. Você que se sente desanimado. É com você. Agora é com você. Vem, Marcelo. Alguém mais? Deus está te dando a oportunidade de agir a partir de hoje, mediante segundo o Espírito. E agir segundo o Espírito é ter uma mudança de atitude, uma mudança de direção. É querer viver para Deus, somente para Ele.